Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um podcast. Olha, sempre entrevistas legais. Gustavo, esse ano está passando voando, né? Voando. 2023. E assim, a gente cheio de novidades, né? Cheio de Quer novidades. falar? Pode falar. Não, fala você, vai. Ó, tem um namoro de um ano com uma emissora tentando levar o podcast para você, para o Brasil todo, né? Que é agora estou aprendendo a falar, Rede SDP TV, do meu amigo Gilberto. Ele falava, Gustavo, o podcast de vocês é inteligentíssimo, altíssimo nível, não tem na televisão, não tem... Cara, é uma judiação, só tá no YouTube. Eu falei, poxa, mas nós estamos com 74 mil inscritos. Ele falou, e crescendo, porque a nossa meta é 100 mil, 100 mil chegar esse ano. E aí ele, falei, bom, quer saber, vamos fechar. 15 horas aos domingos. Nossa história de domingo, né? Voltando ao domingo, nós ficamos no SBT, 10 horas da manhã, a maior audiência do SBT regional, aqui em 34 cidades. 8 anos no SBT. 8 anos no SBT, e agora voltando. Às 15 horas. Com o Brasil também era domingo. Com o Brasil era domingo às 20 horas, horário nobre. E a gente começou antes, que era na NET Sorocaba, que também era aos domingos. Então a gente tem um histórico de domingo. E aí quando ele falou assim, vocês vão passar domingo, eu fiquei feliz. Mas é claro, porque domingo, meu amigo, domingo é um dia... Você pode ver, os programas de auditório, todos eles são no domingo. Não é verdade? Sim. Um tom sempre acima, levando alegria, porque é um dia de silêncio. Porque assim, posso contar? Eu conto a história. Triste, aquele dia triste, eu estava falando isso. Sábado é o dia da festa. Então o cara enche a cara, vai pro churrasco, vai pra festa, vai pra balada, tal, não sei o quê. O domingo é o silêncio. Para quem não é católico, não é evangélico, que vai pro culto ou vai pra missa, ele fica em silêncio. E antecede a segunda, que é boleto para pagar e trabalhar. Então, o que acontece? O pessoal fica deprê. Então, por isso que os programas são sempre alegres, um tom acima. Gastei minha voz muito no domingo para alegrar. Senhoras e senhores, está começando com isso demais. Daí ia lá em cima. E não aconteceu nada, assim, o grupo assim... Ponto para a equipe vermelha! Mas eu aprendi com o patrão, aprendi com o Silvio Santos. Mas aí, o que ele falava? Ele falava, acredita no que você está fazendo. Não vale 1 milhão, mas não interessa. Não interessa, exatamente. Mas o que interessa é a nossa convidada. Vou falar a fichinha dela. Nasceu em Tararé, morou até os 16 anos em Itapeva. Depois mudou para Ponta Grossa para fazer faculdade de Economia. Depois de formada, veio para Sorocaba por conta de um amor e também porque visava um crescimento profissional, né? Sorocaba, perto de São Paulo, enfim. Hoje se divide como economista numa instituição financeira e outros trabalhos também na área, tá? Mas ela virou empresária do mundo da moda. Olha, ela tem uma loja virtual com acessórios femininos. Estamos aqui com Kézia Cooper. É isso? Kézia Cooper, isso mesmo. É alemão esse nome? É, sobrenome alemão. Sobrenome alemão, né? Exatamente. Meu avô era alemão, mas olha a corzinha, né? A misturada é boa. Bem, minha mãe. Brasileiro, né? Brasileiro é isso, Exatamente. Né? Tudo bem valendo. Com você? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Prazer. Já cheguei aqui com essa energia super boa, né? Cheguei um pouquinho cansada, que vim do trabalho, mas com os dois não tem como ficar desanimada aqui, né? Já percebi. Ótimo. A gente é animado porque a gente faz as coisas que a gente trabalha com gosto, que a gente faz com amor. Então, quando a gente... Que nem você faz... eu vou falar para você, economia, números, meu Deus, nem pensar. Eu amo, né? Então, mas é claro, aí você faz com gosto, porque é uma coisa que você domina, que te desafia. Exatamente. E é gostoso, né, Gustavo? É isso aí. Quer dizer, deixa eu entender uma coisa. Quando você é procurada, a pessoa te procura, ela já te procura... Não pode falar palavrão, Chuca? Não. Ela te procura apertado. Não falar. Já apertado financeiramente. Acuado. Com as costas na parede. Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Porque, eu digo porque o brasileiro, ele deixa a água bater no pescoço para daí começar. E eu vou até contar depois para vocês a minha história. Tá? Que a minha história foi muito isso. Simplesmente a hora que a água bateu, que eu resolvi me posicionar em relação a finanças. Mas eu te digo que, por exemplo, segunda-feira eu fiz uma consultoria à noite em casa. Esse trabalho de consultoria eu só faço à noite, depois do meu horário de trabalho,
porque eu sou executiva de uma instituição financeira. Cuido da área de captação de uma instituição financeira. E essa pessoa foi, eu falei, putz, ela vai chegar aqui toda, daí ó, o palavrão, descacetada, né? E ela vai querer um auxílio com as finanças, como que eu tiro daqui, como que eu coloco dali. E não era nada disso. Ela estava na dúvida com um posicionamento dela financeiro em relação a uma compra de um bem maior e ela queria um auxílio. E ela saiu de lá com o auxílio. Porque realmente a gente coloca tudo no papel, a gente coloca os juros, coloca o período, coloca se realmente aquilo ali é uma coisa que vai agregar, né? Porque nem toda compra, nem tudo que a gente faz é uma compra bem sucedida. Sim. É daí que nascem os inadimplentes, né? Exato. Porque ser devedor todo mundo é. Sim. Todo mundo tem uma parcelinha lá, seja 10 vezes no cartão, ou um financiamento de carro, ou um financiamento de imóvel. Mas o que a gente não pode chegar é ser inadimplente. Que é ficar devendo, ir por nome, né, num Serasa da vida ou em alguma outra situação. Então, nem sempre a pessoa está necessitando porque está nesse momento aí. Às vezes é por impulso. Ou quer um auxílio. Tá. Eu coloco lá ou não coloco? Porque nem todo mundo tem essa clareza financeira. Tá. Nem todo mundo tem essa clareza financeira. Mas é difícil, né? A pessoa que é A pessoa leiga... tem dinheiro, mas ela não tem a clareza financeira. Então, você esclarecer o que é juros, o que compensa, se aquele dinheiro vai virar mais dinheiro ou se vai ficar empatado. Isso é difícil para a pessoa que não tem assim, um discernimento maior de fazer. É totalmente difícil e daí vem o X da questão. A gente ficou 2 horas conversando. Porque você vai lá na raiz, né? Quanto você ganha, seu marido está empregado também, não está, é só você que cuida da casa. São N situações, tem filhos, não tem filhos. Como que está a sua situação no seu trabalho? É estável, não é estável? Assim, engloba muito mais coisas do que simplesmente... Não é isso, tá? Mas simplesmente a compra de um automóvel. Sim. Nossa, então, na verdade, você vai no âmago da pessoa. Exatamente. Porque Nessa parte de consultoria, sim. Ela tem que te abrir. Tudo. Ela tem que passar pra mim tudo, tintim por tintim, o que ela, né? Até eu tô falando assim, a sua situação com seu marido, você pensa em se separar dele daqui a um tempo? Tipo, como que tá a relação de você? Até isso a gente tem que perguntar. Por quê? Porque vai mudar totalmente a figura ali, né? Sim. A situação financeira dela. Porque enquanto hoje as contas da casa são divididas, eu tô falando fictício, tá? Sim. Não é que foi essa situação de segunda. Mas assim, enquanto a casa dela é só ela que banca... Não, ela e o esposo que bancam, daqui a pouco não, né? Se ela estiver num processo não quero, já não é hora de fazer conta. Exato. Já é hora de, né, tirar um pouquinho o pé do acelerador. Então tem várias coisas. Outra coisa que me ajuda muito, que você não comentou no começo aí, eu nem sei se eu acabei passando isso para vocês, mas eu faço parte do programa Panapaná, que é um programa de auxílio... Então, isso eu ia te perguntar. A mulheres em processo de divórcio. Eu cuido do braço financeiro. Então, ou seja, entrou nesse assunto que eu estava falando. Tem pessoas que chegam pra gente lá, porque é o braço financeiro, o jurídico e o terapêutico, né? É necessário essas três... O tripé. O tripé para essa pessoa estar confiante ali no momento. Porque você se prepara para casar, não se prepara? Sim. Você tem que se preparar também se você quiser se separar. Para separar. E elas acabam nem separando. Porque, desculpa também o termo, não é palavrão, mas o buraco é muito mais embaixo. Claro, Sim, com certeza. Né? Até a indivisão de bens, daí entra tudo. Que envolve muito o financeiro. A gente não tem ideia o quanto envolve o financeiro cada coisa, cada decisão que a gente vai tomar na vida. Não, com certeza. Não, e você falou uma coisa que é muito verdade. Todo mundo se prepara, mas assim, na hora de separar, às vezes vai no impulso. Vamos lá, Exatamente. uma traição. Tem raiva, tem sentimento, tem não sei o quê. Aí falou, quer saber? Nem que eu vá perder dinheiro. Eu já escutei muita mulher falar isso. Nossa, esse programa aí é um assunto para um podcast inteiro, gente. Porque vale muito a pena. E assim, várias pessoas, elas não têm ideia do que elas estão fazendo no momento de um divórcio. Então, o programa é tipo assim, a pessoa, ela quer separar, você ajuda a ela fazer as contas... Ela tem 3 processos, né? São 3 fases. Ela passa primeiramente pelo psicológico, que a gente acha que é importante. Primeiramente, ela tá ali, né? A gente vê como que ela está psicologicamente. Sim. Depois ela passa pelo jurídico. E daí, quando o jurídico fala, ó, você vai ter direito disso,
vai ficar assim, assim, assado. O seu filho vai ter direito, se tem filhos, a essa pensão, ou não vai ter direito, ou você não vai ter pensão alguma. Ela vem para o financeiro para a gente se virar com aquilo que supostamente ela vai ficar. Então, e daí é a hora que às vezes até... Não, eu amo ele de volta, tô brincando, mas assim... não, entendeu? E daí, olhe bem, para onde vai isso daí? Por isso que eu brigo tanto e eu bato tanto na tecla de independência financeira. Sim. Tá? E independência financeira não é só você sair da casa dos seus pais e morar sozinho. Ser independente financeiro é você não precisar nem trabalhar e ter uma renda. Sim. Isso é independência financeira para mim. Sim. Ou seja, viver ali de uma renda passiva, né? Sim. Entendi. Agora, eu tenho uma ideia de finanças, vê se eu estou errado. Uma vez eu estava conversando com um cara que manja muito, ele escreveu os livros de matemática que estão nas escolas. Não é cálculo. Tá, não, mas calma que ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Gustavo, deixa eu te explicar uma coisa. O cara que gira 1 milhão e gasta 1,5 milhão, ele é menos 500 mil na praça, ou seja, ele é um Zé Ruela. O cara que ganha 50 pau e gasta 5, ele é um gênio. Tem lógica isso? Assim, não é sobre quanto você ganha Sim. e sobre quanto você gasta. Sempre será. Uhum. Sempre será. E não será matemática, será mindset. Ou seja, que nem hoje mesmo a gente estava falando sobre isso num horário. Eu não almocei hoje porque não deu tempo. Isso não é legal. Você não vai desmaiar aí, não? Não, isso não é legal, mas não deu tempo. A gente estava conversando sobre isso num café que eu parei para tomar. A pessoa sabia que eu trabalhava com isso, né? Numa determinada emissora aí de rádio. Band? Na Band. E daí eles... e daí, Kézia? Mas assim, tem gente que ganha R$1.000, um salário mínimo 1.300 e guarda. E tem pessoas que ganham 50. E eu estava falando que esses dias eu conversei com um médico, tá? Uma médica, não vou citar, tal, mas é uma especialização que é super... É para ganhar bem mesmo. Ela ganha 180 mil por mês e estava emprestando dinheiro de agiota. Meu Deus. Vocês conseguem? Eu juro. Todo esse tempo que eu trabalho no mercado financeiro, tem mais de 22 anos, eu nunca tinha ouvido isso. 180 mil é muita grana. Mas eu acho que aí sobe, né? Aí a pessoa quer começar a esbanjar e não muita tem parâmetro, grana. não tem freio, eu acho. Às vezes não é, porque se você olha para a vida dela, não é uma vida diferente da minha, tá? Entendi. O que acontece é a desorganização mesmo. A desorganização te faz colocar dinheiro onde não é para colocar. Você nem aumenta o seu padrão. Se tá eu, você e ela ali, ou você, praticamente nós vamos estar fazendo as mesmas coisas. Tomando chopp na praia. Sim, entendi. Entendeu? Tomando um vinho ali, mais ou menos e tal. Mas não é. É onde você coloca. Às vezes você não tem nem ideia para onde vai esse dinheiro. E é isso que é educação financeira, né? A palestra que eu dou é sobre isso. Educação financeira do começo ao fim. Ou seja, sair do endividamento e chegar no processo de investidor. Que isso faz completo... Que esse é o último estágio da educação financeira, ser investidor. Sim. Tá programando para uma aposentadoria, para alguma coisa, enfim. Ou seja, ter uma reserva de emergência, né? Perfeito. Agora, vamos lá. Tem um cara que te mandou uma pergunta aqui, que é uma das vozes mais belas do país, tanto que ficou em segundo no The Voice. Foi roubado. Ganhou o Juliano lá. Desculpa, sorocabano Hugo Rafael, vocalista Foi injustiça mesmo. Ele é vocalista do Sambô. Do Sambô. Ai, que eu amo. Que deu uma entrevista pra gente maravilhosa aqui, uma entrevista musical. Nossa, não, você não tem muito... ideia. Você não viu esse cara cantando Bruno Mars. Por que vocês não me convidaram pra assistir, a gente pediu... Assiste lá, que tá lá no canal. Eu vou assistir. Eu paguei o cover depois. Não, mas eu queria ter assistido pessoalmente, gente. Show de bola. E vai vir de novo. Hugo Rafael, mande a sua pergunta. Olá, querida Kézia Cooper. Aqui é Hugo Rafael. E eu tenho uma pergunta para você. Eu, como um artista autônomo, tenho gastos pessoais e gastos profissionais. E estou sempre tentando me organizar, deixar isso bem claro numa planilha, ou seja lá onde for, para que eu consiga me organizar. Então eu pergunto, o que você me recomenda? Alguma ferramenta, algum aplicativo, ou mesmo alguma planilha, um lugar onde eu possa ter como base
para eu conseguir ter claramente quais são os meus gastos pessoais dos meus gastos profissionais? Muito obrigado. Hugo, obrigado. Primeiramente, deixa eu falar, não sei se eles têm um espacinho de tempo aqui, mas eu sou sua fã, tá? Adoro samba. Somos todos. Exatamente. Bom, sobre planilhas, o que eu acredito muito? Eu acredito que o que você não coloca no papel, o que você não planilha realmente, você não sabe. E foi o que a gente acabou de falar. Tudo tem que ser bem especificado. Já está fazendo super correto, que já está procurando colocar planilha de PJ e planilha de PF, pessoa jurídica e pessoa física. Elas não se misturam. Elas se encontram ali na frente, porém elas não devem se misturar no começo, e sim no final. Agora você pediu para mim se eu tinha alguma indicação de planilha. Tem uma indicação de planilha na instituição onde eu trabalho. Nós temos lá no nosso site a planilha PF e a planilha PJ, super fácil entendimento. Você começa a lançar ali todos os seus gastos da PF. Nós mesmos já indicamos gastos que você tem que lançar, que a gente não deixou de pensar em um gasto para as pessoas colocarem, pode ser que elas pulem um ou outro, mas porém estão todos ali. E no final ainda, ela te dá um percentual, o que é fantástico. Porque em educação financeira nós temos o 50, 30, 20. 50% custos fixos, 30% variáveis e 20% investimento. Então no próprio Excel ali, ela vai dar para você, vai apitar um vermelhinho ali. Se você está ultrapassando o que você devidamente poderia gastar no fixo, no variável, e se você não está investindo, você está zeradão lá, você já começa a ficar preocupado e querer. Porque assim, educação financeira, bora lá? Ou você reduz os seus gastos nessa planilha para ela ficar bonita, ou você arruma um emprego, uma renda extra para fazer. Porque senão, não existe a possibilidade. Agora vamos pro PJ? PJ também, separadinho, tudo. Tem todas as situações do PJ, inclusive estoque, tá? Coisa que planilhas PJs não ofertam. A gente oferta lá o estoque bonitinho. Depois, se você quiser, até passo o link. A gente coloca pode falar nos aí. comentários. É www.afins.com.br. Perfeito. Tô anotando aqui. 50, 30, 20. 50, 30... Não, isso daí a gente lança como para você ter uma base ali. É um norte. Até na planilha, assim, por exemplo, no Excel, né? Quem fez essa planilha para nós foi uma pessoa fantástica. Até eu revi essa planilha essa semana com essa pessoa. A gente paga para alguém deixar ela ali redonda e bonitinha. Eu estava falando sobre isso. A gente coloca ali o 50, 30, 20, mas é para a pessoa ter um norte só. Sim. Você que vai saber. Não, hoje, Kézia, para mim não é prioridade eu guardar 20% da minha renda. Ok, tá tudo bem. O importante é você guardar. O importante é você saber o que você quer no futuro. Primeiro de tudo. O que eu quero? Eu quero me aposentar com tantos anos, tendo uma renda de tanto, não pago INSS, por exemplo. Tudo é projeto, né? Acho que é mais ou menos por aí. Mas essas planilhas tem lá no site. Eu acho que tá fantástica, porque assim, eu justamente criei ela junto com essa pessoa, baseado em todas as consultorias que eu prestei e em tudo que as pessoas demandavam de situações necessárias aí para ter uma vida financeira organizada. Muito bom, muito bom. Quer dizer, você estava falando da tua história. Você falou, a minha história é um case do qual... É fantástico. Então, vou tentar contar bem rapidinho. É isso, resume aí. Vou resumir. Quantos anos você tem? Desculpa. Vou resumir. Não posso falar. Eu não ligo. 44. É que quando 44. Tá bem, por isso que eu perguntei. Não, vou fazer 44 em maio. Todo mundo fala que eu já jogo 44 para falar, ai, não parece. Então, mas tá ótimo. Não, 43 mas aí anos. você tá errado. 43. Você tem que falar que você tem mais. Pra pessoa, nossa, mas você tá bem. Verdade. 43 anos 43 aí anos. em 5 minutos, vai. 10 minutos. Bora lá? Bom, uma menina de interior de São Paulo, bem interior mesmo, né? Porque Sorocaba pra mim já é megalópole. Itararé, divisa Itararé, São Paulo e Paraná, encostado em Sengés. Terra, pra você ter uma ideia, as duas principais ruas, a São Pedro e a 15. A Não São tinha Pedro semáforo. era de paralelepípedo, sim ou não? Desparafusava todos os carros e tal, não sei o quê. E é uma cidade esquecida. Por quê? Porque ela fica muito mais perto de Curitiba, do Paraná, do que de São Paulo. Então, e nunca teve um deputado. Então, Itapeva ganhava tudo, e Tararé não ganhava nada. Então, é uma cidade assim, espetacular, de pessoas maravilhosas. Maravilhosa. Mas
uma cidade pobre, infelizmente, né? Era Tanto para é ser que muito eu vou ser maior. homenageada lá agora. Opa, Fadelta? Não, em Itapeva, né? Itapeva. Itapeva. Que legal. Porque eu sou nascida em Itararé, mas é um outro título daí, não é de cidadã, é de... não vou falar também besteira aqui, que eu não sei, senão daqui a pouco eles começam a me Portanto, você vai corrigir aí. receber um prêmio Eles lá. começam a me corrigir aí e vai ficar feio pra mim. Então, Bom, vamos lá. bora lá? Então, minha família, tranquila, uma família brasileira normal, meu pai bancário, minha mãe não trabalhava. Então, assim, o recurso vinha só do meu pai. E 2 filhas para criar e 15 anos, resumindo, tá, gente? 15 anos. Olha, o que você quer fazer? Eu quero fazer faculdade. Não tinha faculdade em Itapeva. Ou seja, o que eu fiz daí? Estudei. Por quê? Porque meu pai falou assim, se você não estudar e passar numa estadual, você não vai fazer faculdade. Ponto final. Caraca. E assim, mas eu acho que daí vem muito que a pessoa já nasce com alguma coisinha ali que ela sempre quer mais. Que ela não se acomoda com as coisas. Eu acho que um pouco é de nascer e um pouco é que você vai desenvolvendo, né? E pelo jeito, os números vêm do seu pai. Do meu pai, exatamente. Exatamente. Não, e eles me colocaram também, eu agradeço muito, no Kumon, quando eu era a Mariodete. Eu vou mandar para você isso daqui. Ela era minha professora de Kumon, então eu fazia aqueles cálculos de páginas e páginas. Beleza, eu falei, não, eu quero fazer economia. E daí eu pensei assim, putz, olha como é a cabeça. Era uma criança, né? Sim. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer economia, porque eu gosto de matemática, mas daí eu estava enganada também, porque economia é muito mais história do que matemática. E tenho que fazer numa cidade onde meus pais consigam me bancar. Porque o bancar dos meus pais nessa cidade ia ser o quê? R$500 por mês, cara. Sim. E eu ia 500, 300, eu ia ter que me virar. Passei em faculdade estadual. Juro, gente. Caiu sobrancelha, caiu cabelo, franja. Ficava trancada em quarto estudando. Passei com 16. Só que naquela época podia você passar com 16 e esperar ter 17 para entrar, para cursar. Então eu fiquei assim, 1 ano fazendo o terceiro, mas já tinha... Garantido a vaga. Beleza, fui para lá e falei, e agora? Meu Deus do céu, perdi daqui, né? O que eu faço sem dinheiro? Ok. Você foi para Ponta Grossa, é isso? Ponta Grossa. Isso foi o primeiro divisor de águas, que é onde eu vi ali que a vida não era tão fácil assim, né? Ele me colocou numa situação contra a parede, né? Naquele momento, com 15 anos de idade, eu tinha que decidir. Ou eu vou trabalhar aqui numa loja, né? Não que esteja alguma coisa errada, imagine, perfeito. Sim. Mas ou eu vou tentar me formar em alguma outra, né? Me formar em alguma coisa e tentar o que eu quero mesmo, que era essa área. Beleza, fui pra lá, fiz a faculdade, os 4 anos. Daí eu sempre procurava ali ajudar o reitor para ganhar um dinheirinho, tal. Me enfiava na biblioteca, sabe? Essas coisas. E, ok, me formei. Estava desempregada, vim pra Sorocaba. Então, primeira frustração foi com 15 anos. Sim. Que foi sofrido pra mim. Não pense que não foi sofrido porque eu tenho TDAH, tá? Sério? Tenho. Então, assim, o que uma pessoa estuda ali... Pra passar, normalmente, eu varava madrugadas, tá? Nossa, madrugadas. O pessoal que tem TDAH agora deu uma aliviada. Falou, nossa, uma mulher bem-sucedida, economista, porra. Vai. Então, enfim, e estudava, assim, virava. E eu sempre fui muito comprometida. Então, assim, prova, eu nunca peguei uma DP na vida. Entendeu? Nunca fiquei de uma recuperação. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que me esforçar demais e eu me esforçava demais. E tá super ok. Línguas, meu maior problema, viu? Quem tem aí sabe o que eu tô falando. Meu Deus, como é difícil. Eu faço aula todo dia, 5h30 da manhã de inglês. Meu Deus. Isso porque eu já fui estudar em Boston, tá? É mole, eu sei que é mais... Dividam comigo, por favor, nos comentários desse negócio. Bom, daí foi a primeira vez, tal, beleza. Vim pra Sorocaba, vim, como vocês falaram, né? Atrás de um grande amor e tudo mais. Natural. Fiquei por aqui, mas acabei não dando certo com esse grande amor, casei com uma outra pessoa e acabei ficando em Sorocaba. Trabalhei num outro banco, antes desse que eu trabalho hoje, que foi uma escola para mim. Posso até falar aqui, né? O Banco Real, que era o queridinho, não sei se vocês tiveram conta na época. Não. Mas o Banco Real é o queridinho aí. O Fábio Barbosa era o nosso presidente e era super preocupado, super humano. Então foi uma escola para mim. O Banco Real foi uma escola. E depois eu recebi uma proposta dessa outra instituição e fui trabalhar lá. E estou lá há 13 anos, tá? Mas, Kézia, você sempre foi educada financeiramente falando não. 50-50. Tudo que eu ganhava era tudo que eu gastava. Nunca fui inadimplente, porém devedora.
Sim. Tinha parcelas enormes de financiamento de carro, tinha um monte de parcela, roupa, parcelada em 10 vezes no cartão, 5 vezes. Coisas que hoje, com a educação financeira que eu tenho, eu não faria. Em que momento, porque isso não é uma coisa que eu possa forçar você, chegar para você e falar assim, ó, você vai se educar financeiramente falando, porque você está aqui na sua planilha, você fez uma consultoria, descacetado, desculpa meu amigo, mas você vai ter que fazer. Não. Se não partir de você, Sim, claro. e que não seja um processo traumático, porque para mim, que foi a pergunta, foi um processo traumático. A água realmente... ela precisou bater para eu mudar o meu mindset, tá? E daí é automático, daí muda mesmo, né? Que foi quando eu me separei. Eu tava com um neném de 40 dias, eu resolvi me separar, né? A gente resolveu se separar, eu me separei e realmente eu me vi ali, meu Deus, o que eu faço agora? Você não tinha uma Kézia para falar, olha, antes de separar... Não tinha e não procurava ter. Ou seja, não era tão hoje divulgado como antes. Hoje a gente tem aí, se a gente quiser entrar e ter educação financeira, vários educadores, né? A gente entra na Natália Arcuri, tô falando as mais, né? A outra lá, tal. E hoje tem internet aí que O bebê que você tá falando é esse rapazinho. É esse que tá aí, lindo. Então, eu tinha 40 dias, eu falei, meu Deus, o que eu faço? E comecei a mudar, cara. E daí é o que eu falo pros meus clientes, é um processo. Uhum. Foram mais ou menos 2 anos me privando de jantares, que era coisa que eu adorava, de várias coisas para conseguir acertar, para conseguir fazer sobrar, para conseguir começar a guardar. Por quê? Porque normalmente quando você tá nesse 50-50, né, que é tudo que você ganha, é tudo que você gasta, você não tem nenhum gap de grana ali. Você não tem nenhum valor sobrando. E o pior, pode acontecer um imprevisto. Cara, quer a época que eu fui mais procurada na minha vida agora e a pessoa não tinha dinheiro nem para pagar a consultoria? No Covid. A pessoa não tinha dinheiro para pagar. Sabe o que eu fazia? Eu dava consultoria de graça, gente. Também fiz isso. Muita consultoria de graça. Por quê? Porque você via ali aquela situação da pessoa e a pessoa não tinha dinheiro para pagar a consultoria. Então eu fazia de graça total. Falava, não, nós vamos tentar acertar, nós vamos tentar ver alguma coisa para você fazer uma renda extra, se você foi despedido desse emprego, se você não pode por causa disso, suas limitações mediante o que aconteceu com o Covid, entre outras coisas. Então, é para vocês perceberem o quanto é importante ter uma reserva de emergência e não esperar a água bater como aconteceu comigo, numa situação lá atrás, né, que não foi uma situação de doença, né? Foi uma situação até de uma vida, né? Ali eu estava num processo de renovação, num processo de descoberta, né? Começando de novo a minha vida. E foi um momento ali que foi lindo, né? Foi lindo e eu me descobri em 2 anos, fiquei trancadinha dentro de casa, economizando. Depois de 2 anos, hoje eu guardo dinheiro, nunca mais parei. Porque quando você pega o gosto para isso... Isso é uma coisa importante. Isso é importante. Meu amigo, você nunca mais volta ao estágio de devedor. Devedor não, porque devedor a gente sempre vai ter, de inadimplente. Inadimplente. Aí você começa a pagar no cacau, laranja, no dinheiro. Pá, é isso? Nem sempre. Nem sempre. Porque também tem várias coisas aí. Posso dar um exemplinho básico que a galera vai vamos gostar? lá. Vamos na Zara da vida, mulherada. Isso. Daí você chega lá na Zara, vai comprar uma blusinha, R$250, essa blusinha, daí você chega no caixa e fala assim, tem desconto à vista? Não, na Zara eu já sei que não tem, porque eu sempre pergunto. Sim. Não tem. Quantas vezes você parcela? 6, 7. Perfeito, porque você está ganhando da loja, né? Sim. E no caso eu que tenho investimento, meu dinheiro lá tá guardadinho, rendendo 13, no mínimo 13,65. Tá. 13,75 Selic, 13,65 CDI. 13,65 ano. Então, ou seja, vou deixar meu dinheiro guardadinho porque eu não tô tendo desconto. Daí se a mulher fala assim, 5% de desconto. Não. Continuo. Se eu não tiver esse dinheiro no caixa... Sim. Continuo parcelando. Por quê? Porque meu dinheiro tá rendendo 13,65. Exato. Dá um Você ponto consegue alguma entender coisa, que você tem que... Você está tirando mais do que o dinheiro da blusa. Do que eles estão querendo me dar de desconto. Então, assim, tudo depende quando você perguntou. Sim. Se paga à vista só. Porque é importante também... a Kézia falou que tem que parcelar tudo. Não. Tem que planilhar, né? Porque eu tô subentendendo que você já tem sua planilha financeira, já tá lá tudo perfeito. Cabe essa parcela dessa blusinha no meu mês que vem? Cabe, ok. Tá.
Mas no Até então você já estipulou até o que você pode gastar no cartão por mês. Entendi. Você sabe que eu sempre fui muito regrado, assim. Quando eu queria comprar alguma coisa, eu começava a fazer a parcela comigo mesmo. Juntar o meu dinheiro. Isso! E comprava à vista. Vou te falar, Eu é o fiz melhor isso a dos vida mundos, inteira. tá? Fiz isso a vida assim, inteira. gente, só pra vocês entenderem, não é que eu tô falando que é legal parcelar. Eu coloquei 2 situações ali, né? Se você não tem o dinheiro, vai ter que resgatar a sua aplicação e tal. A aplicação tá rendendo quanto? Quanto que vão me dar desconto? Mas esse é o melhor dos mundos. Você conseguir guardar pra Vou juntando, é como se você eu fosse... comprar. Porque eu dei um exemplo de Zara, mas, gente, o guardar pra comprar um carro, você consegue um mega de um desconto. Exatamente. O guardar para comprar um imóvel ali, né, no cash, pedir um desconto maior para comprar. Dá para negociar, né? Se é com dinheiro em cash, você Fantástico, negocia. fantástico. É o que eu falei, a gente vai ter que analisar cada situação. Sim. Eu dei um exemplo de uma loja, de uma blusinha, mas não é de um bem maior, um carro, uma casa, ou até mesmo um eletrodoméstico, né? Que você tem ali mais insumos para negociar, né? Exato. Eu acho que é por aí. A gente tem que analisar cada situação ali, da compra e venda, enfim. Quais são as melhores aplicações? Por exemplo, vamos lá que você tem 100 mil dormindo. Tá lá. Você vai colocar na poupança... Gente, eu vou falar, poupança jamais. Por quê? Jamais. Eu falo todo dia isso. Poupança. Ela te rende 0,5 ao mês. Isso. Tá? 0,5 mais TR. Pouquinha coisa ali. Então, beleza. E hoje um investimento de renda fixa, quanto que te rende? Gente, muito importante saber, e eu falo para todas as mulheres quando eu dou palestra para mulheres ou para homens também, enfim. Você sabe quanto que é a Selic? Que é a taxa de juro referencial ao país? Tem gente que não tem nem noção. Não. Ela é 13,75 ao ano, tá? 13,75 ao ano. CDI, que é o que remunera as aplicações em renda fixa, a maior parte das aplicações em renda fixa está 13,65. Dividindo isso, não é simplesmente dividir por 12, tá? Porque é juros compostos, mas eu já sei esse cálculo de cabeça. Dá 1,07 ao mês. Então, vamos lá. Poupança, 0,5. Qualquer investimento em renda fixa que te pague 100% do CDI, 1,07. Dobro de poupança, concorda? Dobro de poupança. Acabou. Não tem nem o que falar. E por que as pessoas falam, eu tenho uma imobiliária? Mesmo assim, por exemplo, eles querem comprar um apartamento, eles falam, o melhor investimento, mais seguro é imóvel. Por quê? Porque ele falou, eu compro um apartamento, vamos lá, que me dê, um apartamento de 500 mil. Se eu pegar, eu estou falando de 0,5%, 2,5 na mão, 3 pau na mão, tá valendo. Porque eu tenho a valorização do imóvel e eu tenho a valorização ali todo mês, como se tivesse uma poupança. É Tudo algo bem. seguro. A valorização, vamos lá. É que daí vai ficar complicado também. Porque eu pode tenho um falar monte de contra. cliente, dono de imobiliário. Isso, agora você vai ferrar todos Não. Vai. Vamos lá. A minha opinião. Vamos lá. Ponto. Vamos lá. Valorização do imóvel, ela vai até um certo momento. Você Isso. sabe como você é dono de imobiliário. Se você pega... É o que eu falei. Tudo são situações. Tá. Pegou um imóvel, comprou super barato, ou uma galinha morta, ou um imóvel na planta, e vai ganhar nessa valorização, it's ok. Certo. Se você vai comprar um imóvel para morar, acho que não. Não, aí não. Sim. Por quê? Eu vou dar um exemplo meu, tá? Que eu acho que é mais fácil. Eu tô com um apartamento na Avenida São Paulo para vender, vou falar até o valor, tá, gente, se vocês quiserem. 420 mil. 420 mil esse apartamento para venda. Por quê? Porque eu alugo. Esses 420 mil me dão na mão, no cash, descontando o valor da imobiliária, R$ 1.800. Não dá nem... Dá 0,4. Esses 420 mil investidos no investimento que eu faço lá na instituição financeira que eu trabalho, se eu colocar num negócio com liquidez, Sim. assim, um negócio que eu nem tô correndo nada de 4.200. Descontando imposto de renda. Com certeza. Quer não dizer, dá não pra vale comparar, a pena. né? Então, por isso que eu falo, não estou falando que imóvel não é investimento. Hoje mesmo eu tive Você precisa comprar bem. É isso que você está querendo dizer. Hoje eu tive um almoço com um cliente que ele adora investir em imóvel. Ele investe em renda fixa, ele investia bastante em ações, agora tá caindo demais. Porque vocês sabem que é sentido contrário, né? Selic tá lá em cima, bolsa, Embaixo. normalmente isso acontece. Sim. Então, ele falou, Kézia, investimento em imóvel. Ele é super conservador. Sim. E a pessoa gosta de ter aquilo ali, sabe? Ele O bem. enxerga. Outra coisa que eu falo nas minhas palestras, que eu acho importante. Ai, tem tanto assunto pra gente falar. Assim,
Você pega e... A Kézia falou que o imóvel ela vai vender por 420, vai investir, vai dar 4.200. E o aluguel tá dando 1.800. Se você for vender esse imóvel, Kézia, de 420 e enfiar o dinheiro em algum lugar que não é num investimento, cara, não vende. Deixa lá. Deixa lá. Se você sabe que o seu jeitão é esse... Então, a pessoa tem que ter segurança. Entende? Por isso que cada caso é um caso. Entendi. Eu consigo vender esse imóvel, deixar lá os 420 mil investido e rentabilizando. Daqui a pouco renda fixa não tá bom, porque tem essas oscilações. A gente mora no Brasil. Isso. Uma hora a Selic tá lá 13,75, que está hoje, tá? Não tem viés de queda, tá? O viés de queda é para 12,5 até o final do ano. 12,5, 12,7. Anotem aí. Então, ainda todos os investimentos em CDI vão estar muito atrativos aí no horizonte de um ano, Bom saber. tá? Mas você tem investimentos assim de alto risco que te rende muito mais. Mas você precisa saber investir. Saber quando tirar... Rende mais, mas se a pessoa é conservadora, ela não vai querer correr risco, né? A gente começou a falar de imóvel, por isso que eu comparei com o CDI, tá? Porque imóvel, conservadorismo. CDI, Sim. conservadorismo. Sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta de viés político. Aff, não gosto de entrar em política. Não, calma, nós só vamos falar de questão econômica. Tá, perfeito, bom? perfeito. Nós tínhamos um cara premiadíssimo, então aí talvez venha até a minha opinião, né? Paulo Guedes, monstro, eu não preciso falar, um cara que, bom, enfim, o currículo dele fala por si só. Sim. Aí você pega o Haddad que não sabe fazer conta. Desculpa, eu sei mais que ele, eu não preciso ser a Kézia. Aí você tem dois perfis. Me explica a situação que a gente passou com tudo pandemia e tal, e a economia daquele jeito, e agora para 2023, esse primeiro trimestre assustador. Nós estamos no primeiro trimestre de 2023. Vamos lá. Eu falo para os meus clientes, Vamos lá. não tem partido aqui. Isso. As coisas elas vão começar a refletir daqui uns 8 meses. Certo. Pouquinho mais, tá? Então, tudo que está acontecendo agora, assim, Porque teve uma base muito boa, né? uma base muito boa. Daí, olha o impasse também que o governo fica. Vamos lá? Vamos lá. Nós temos uma Selic de 13,75. A Selic alta, o que ela enxuga? O consumo. Sim. As pessoas elas não vão consumir porque tudo elas pagam juros muito alto para isso, né? Isso. Por que a Selic está alta? Para conter a inflação. Daí o governo vai lá, tá falando para baixar a Selic. Que é mais ou menos, entre aspas, tirar a autonomia do Banco Central para reduzir essa Selic, porque o Banco Central ainda quer continuar Mas com a isso é Selic papel alta. do governo? Eu sou contra. Eu sou Banco Central. O Banco Central sabe o que está Isso, é fazendo. moderador. Sim, moderador. Até mesmo porque a Selic, um dos principais que ela afeta, né, diretamente variáveis, né, é na inflação. Sim. Então, agora você imagina, com a inflação alta que a gente tem, se a Selic reduzir, o que vai acontecer? Tenho a menor ideia. Vai ter inflação. Um default, gente. Porque assim, que é default? Vamos lá. Selic caiu. Conseguiram reduzir a taxa de juros do país. Começou a aumentar o consumo. Sim. Aumentou o consumo, o que vai aumentar? A inflação. Sim. Então, eu acho que o governo, deixando nesses patamares, está ok. Eu acho que não é esse o problema. O problema são outras coisas, são reformas. Sim. Como Reformas- tributária, como... Exatamente, gente. Exatamente. Mas ninguém quer meter a mão em reforma tributária. Ninguém quer meter, Pô, claro, porque ninguém quer se comprometer, né? Então, mas hoje o Brasil vai ter reflexo pelo que a gente estava conversando. Tudo que está daqui a 8 acontecendo. meses. Eu acredito, É sempre tá? assim. E as conversas que a gente tem no mercado aconteceu hoje, demora de 8 meses a 1 ano para refletir no bolso do brasileiro. Do brasileiro. Vai demorar, mais ou menos. Nunca é imediato. Não é imediato, nunca será. Agora vamos falar daquele pessoal que gosta de brincar de trade. Gosta de fazer trade na bolsa lá, tá? Tiro aqui, põe aqui. E assim, tá começando. O cara pega 5 pau e fala assim, não, agora eu virei um... Como é que é? Qual é a dica que você dá para esse Zé Ruela? Eu acho que assim, eu acho que todo mundo tem o direito de gostar e começar a operar em bolsa dessa forma, tá? Mas tem gente que opera e opera de uma maneira que não é legal, porque você vê gente que nem entende do que tá fazendo e fala assim, eu tenho 10 mil que é o dinheiro da minha vida, e vai lá e coloca em bolsa.
Não é melhor esse dinheiro da vida dele, ele colocar num investimento de renda fixa, ele conseguir ir dando valor a isso, né? Juros composto, cada ano. E daqui a pouco, a hora que esse vai crescendo, né? a hora que esse cara tiver mais dinheiro, ele faz 80-20. 80% renda fixa sei lá, garante o patrimônio dele. 20% ele arrisca em bolsa. E arriscar, você diz essa palavra, arriscar por quê? Arriscar por quê? Porque é variável, né? Sim. É variável, renda variável. Do mesmo jeito que agora tá caindo, tá despencando, quem que imaginou que ia despencar? Entendi. Por exemplo... Porque, por exemplo, bolsas, você investiu na Americanas. É isso que eu ia falar. Você tá entendendo? Quem imaginou? Foi do dia para a noite. Ou seja, é uma operação. Investir em ações é uma operação de risco. Por mais que você tenha um bom analista, Sim. uma pessoa que vá lá e analise toda a operação para você, olha, eu agora acho que o mercado... Vamos supor, na época que o Bolsonaro falou que ia... Não estou falando de partido. Que o Bolsonaro falou que ia liberar o porte de arma. Daí a empresa XPTO, que trabalha com armas, subiu. Isso daí tá claro. Aí quando tem alternância de governo... Isso daí tá claro. Sim. E o carinha que putz, tá super antenado ali, ele fala, pô, vou investir nisso daqui, porque tá pra sair isso daqui, Entendi. e isso daqui vai... Entendeu? É mais ou menos isso, você tem que ficar muito em cima. As empresas que você quer investir, você tem que ficar muito em cima pra saber o que vai acontecer. E outra, ninguém tem bola de cristal, E ninguém né? tem bola de cristal. Entendi. Mas os caras tem todo ali, ó. Eles têm sistemicamente negócios que, né, estrutura. Eu não trabalho com renda variável, tá? Mas eles têm todo o sistema ali que até faz o cálculo para eles, faz a projeção sem eles fazerem nada. Cara, agora a gente tá sem nada para fazer a não ser chamar um intervalo. Porque nós estouramos aí o tempo. Estouraram, né? Estouramos um pouquinho, nós vamos pro intervalo. É o único podcast do Brasil e do mundo que tem intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. O supermercado paulistano fica na entrada de Salto de Pirapora. Você já pensou começar o seu dia economizando? Frutas e verduras sempre fresquinhos. Toda quarta e quinta é o dia do hortifruti. Açougue, padaria e um restaurante incrível para você e para toda a sua família. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Você sabe o que é gatificação? É transformar seu lar em um lugar mais harmonioso e aconchegante para o seu gatinho. Casinhas, escadas, redes, prateleiras, pontes, arranhadores e muito mais. E tudo isso feito de forma artesanal, com segurança, qualidade e estilo. Você sabe onde encontrar tudo isso? É na Gato Rico Design para Felinos. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, voltamos, intervalo rapidinho. Ô, Kézia, eu queria fazer uma pergunta. E as criptomoedas? Você, por exemplo, a Bitcoin, que é a mais conhecida, né? Eu cheguei a pensar em investir quando eu tinha um dinheirinho e tal, e não fiz isso. Hoje eu estaria muito bem de vida. Tem gente que se deu muito bem no Bitcoin, mas não é um investimento conservador, até mesmo porque até hoje ele não é normatizado no país. Hoje, por exemplo, se você investe num investimento de renda fixa, é normatizado e fiscalizado pelo
Banco Central. Sim. Então você tem aonde recorrer Você caso tem um lastro, você... você pode chorar. Exatamente. Por exemplo, um CDB tem o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Até 250 mil é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. O Bitcoin, assim, é você risco operando... Risco total. Que o pessoal fica... Como é que se fala? Mas tem muita... Vai gente, dar um bug. Mas deixa eu falar... Exatamente. Mas assim, tem muita gente ganhando muito dinheiro com Muito Bitcoin. dinheiro, Muito dinheiro com Bitcoin. Eu não opero, tá? Só, pra deixar claro aqui pra vocês, eu só faço renda fixa. Entendi. Só renda fixa. Não que eu não entenda um pouquinho de cada um, mas eu só trabalho com renda fixa, investimento. É a sua especialidade, né? Exatamente. Mas eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que assim, quando se tem bastante dinheiro, é o que eu falo pro meu cliente. Mas Tô dá pra falando da brincar. maneira mais simples aí com vocês. Quando se tem bastante dinheiro, dá pra arriscar. Dá para brincar de banco Dá pra brincar aqui um imobiliário. pouquinho. Dá pra arriscar. Mas quando você tá pensando num outro projeto que é assim, eu tenho 10 mil aqui, quero investir. Eu tenho 20 mil, quero investir. Gente, eu não sei, porque daí você fica sem o 10 mil, sem o 20, entendeu? Entendi. Eu não aconselho. Não quer dizer, mas assim, a maneira de eu chegar num patamar muito maior rapidamente é arriscando. Então. Ok. Mas daí seu perfil tem que ser, que não tá errado também. Tem que ser mega agressivo e você tem que aguentar a chapuletada no final. Concorda? Verdade. Então... Porque depois entra em depressão. foi- Gente, quanta gente a gente não viu? A gente que tá no mercado sabe de gente que até se mata. É sim, Opa. com certeza. Opa. Porque perde o com dinheiro que é o dinheiro da vida, cata o dinheiro da esposa, que é um dinheiro do não sei quem lá, do tio, da Entra avó. numa depressão profunda. Pega antigamente lá, quando confiscaram a poupança lá, conheço um monte de gente se matou. Hoje isso não pode mais acontecer, né? É que eu não sei a lei pra falar aqui pra vocês, mas tem a lei, depois até eu coloco nos comentários aqui depois que saiu o podcast, mas é uma lei que não pode ser confiscado, nem bens móveis, nem imóveis. Nossa, isso Mais. ouviu Que bem? foi o que aconteceu lá atrás. É porque isso é uma pergunta recorrente pra mim no banco, tá? Quer dizer, é possível do dia pra noite também todo mundo acordar e não ter mais o dinheiro na poupança? Não existe possibilidade disso. Não tem existe chance. até tramitar no Congresso, até eles conseguirem baixar esse novo decreto. Eu vou pôr o decreto embaixo lá pra vocês. Eu não tenho ele de cabeça aqui. Entendi. Tem Você nome sabe de... que- O decreto chama Zélia? Não, só pra saber, Zélia Cardoso. Você sabe que meu- Chico Anísio teve a moral de casar com essa praga. Meu pai, meu padrinho e minha tia, a gente morava junto no apartamento e eles abriram uma poupança para os três começarem a depositar dinheiro para eles comprarem um apartamento. Quando confiscaram tudo, só liberava um pouquinho do dinheiro e o dinheiro foi acabando e eles não compraram. Até mesmo porque uma das coisas que ocasionaram essa medida foi a inflação muito alta da época. E o que acontece com a inflação muito alta dessa época? Eles queriam tirar o dinheiro de circulação. Óbvio que teve outros interesses também por Claro, trás. sim. Mas um dos motivos que foi assim mais exposto foi tirar o dinheiro de circulação. Porque a inflação estava absurda. Então, assim, ou seja, não devoluveram o dinheiro, a inflação correndo solta ali. Né? Foi Nossa. complicado. Essa época foi muito complicada. Mas eu não vivi nessa época. Falar em Entendeu? Tô brincando. Agora, você tem uma amiga que chama Tati Mendes, conhece? Ai, maravilhosa. Você nem sabia, mas ela mandou uma pergunta pra você. Ai, que belezinha. Bora lá. Fala, Tati. Kézia, tudo bem? Saudade de você, amiga. Olha só, eu vejo você falando muito sobre renda extra. E eu fico pensando, né? Poxa, eu sou empresária, tenho a minha loja, By Tati Mendes, e sempre vem esse questionamento interno, né? De o que mais eu posso fazer para ter uma renda extra. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre renda extra e quais são as suas sugestões, já que você é uma economista e é uma amiga e uma profissional que eu confio demais. Quero a sua dica. Você, minha amiga, já tá fazendo renda extra, né? Perfeito, empreendendo, maravilhosa. Primeiramente, parabéns pra você. Esse assunto de renda extra é um assunto que eu gosto bastante de falar. Por quê? As pessoas chegam pra mim, eu tô falando de uma consultoria ali, de um momento mesmo que a pessoa não sabe pra onde ir. Por quê? Educação financeira, o que a gente fala, gente? Ou você diminui os seus gastos, ou você aumenta a sua renda. Eu vou contar uma historinha, posso? Só resumir renda extra numa historinha? Foi uma pessoa me procurar, inclusive eu achei que era para investimento, lá na Afins, entrou lá, eu falei, vamos conversar? Vamos. Ela falou, não, eu não quero, fui já com os papéis de investimento e tal. Ela falou, não é investimento.
tô realmente complicada. Daí eu falei, putz, mas você queria uma consultoria? Daí eu vi que ela não teria nem como pagar essa consultoria. A gente rapidamente colocou ali no papel. Realmente eu vi que ela estava complicadíssima ali, a conta não fechava, tá? Mas eu vi que a escola do filho era uma escola cara. Várias coisas ali, na hora que a gente vai pontuando, a gente consegue enxergar e tenta perguntar para essa pessoa se ela não quer reduzir. Sim. Não posso reduzir. A única coisa que eu faço questão é a escola do meu filho. Jamais eu vou mexer nisso. Isso daqui também não vou mexer. Eu falei assim, você vai ter que fazer renda extra. E renda extra, onde ela trabalhava? Ela era ajudante de uma professora numa escolinha. Ela ganhava lá, vou dar um exemplo aqui, seus R$ 1.800 e a conta dela estava fechando em 2.400. Da onde ela ia tirar isso? Ela não conseguiu pensar na hora. Eu falei, você já pensou? Já pensei e tal. Eu falei, gente, faz babysitter. Com os próprios alunos da escolinha. Ou seja, as mães já confiam em você. Você anunciando ali que você cobra R$100, R$150 por noite para dormir com essa criança, tudo bem pro seu marido? Tudo bem, Kézia. E daí? Vai fazer? Vai. Então, ó, volta para sua casa e depois a gente volta a conversar. Gente, depois de um mês essa mulher voltou, ela estava ganhando mais com... Babysitter do quê? Do que com a própria escolinha. Você acredita? Pelo amor de Deus, Kézia, muito profissão... obrigada. Quase não sei a profissão primária. Não, daqui a pouco ela estava pensando, ela falou, tô pensando até em sair da escolinha... Ficar com essas dormidas à noite, né? Com as crianças. E de dia eu fazer babá também. Sim. Ou montar uma empresa e criar várias. Eu que tenho filho pequeno, gente, eu sei o quanto é necessário isso. Então, assim, às vezes está na sua frente e você não consegue enxergar que você consegue fazer renda extra. Eu, Kézia Cooper. Vamos lá? Como toda mulher, gosto de roupas, compro roupas, ganho muitas roupas, tá? Chega na minha casa para eu usar muitas roupas. O que eu resolvi fazer? Um grupo de desapego. Olha que legal. Gente, é surreal. Eu vou até abrir aqui pra vocês. Eu chego a ganhar uns 2.000, 3.000 por mês no meu grupo de desapego. Como é que funciona? Eu primeiro comecei no WhatsApp, mas daí o WhatsApp limitou o número de pessoas, né? Acho que era 270 pessoas. Eu fui pro Telegram. Hoje no Telegram eu tenho 570 pessoas. Eu lanço minha roupa lá, as pessoas perguntam o preço, passam a pegar na minha portaria, depositam na minha conta. Mentira. Te juro por Deus. Daí eu percebi assim, putz, mas eu tô fazendo pra mim, né? E eu não tô ajudando ninguém, cara. Porque eu penso bastante né? Social. No que eu posso fazer. Sim. Daí eu abri para as pessoas venderem também. Olha que legal. Então daí não é só a sua roupa. Não é minha roupa, mas todas as minhas eu vendo a hora que eu quero. Entendi. E isso fomentou, isso engajou as mulheres a estarem lá. E outra coisa, e daí eu cobro. Eu não cobro no desapego, tá. Mas eu cobro quem de loja querer divulgar no meu grupo. Quiser. Ah, perfeito. Quem quiser divulgar no meu grupo de loja, paga. Mas justo. Claro. É um negócio, um comércio. Você tá entendendo? Então eu virei um negócio de desapego que era só meu, eu tô ajudando as pessoas também, mas isso já gera um engajamento e tô ganhando dinheiro nos novos. Que louco isso. Quer dizer, olha que louco, a gente pensa que a mulher, a gente sempre tem essa ideia, né? Que a mulher tem uma inveja da outra. Caramba, a mulher olha pra você e fala assim, não, eu quero essa roupa, eu quero exatamente essa que você tem. Eu tenho até, as meninas até brincam comigo, a Kézia vende até calcinha furada nesse grupo de desapego. Porque ela joga lá, vende. Gente, mas é fantástico. Quando eu imaginei que eu ia criar um grupo de desapego, e hoje a minha renda é uma renda ali. Caraca, você de finanças não tem nada. Sem eu fazer nada. Você é uma marqueteira absurda. Você acha? Eu acho, não, eu tenho certeza. Conheço de longe. Até comecei a comer minha de unha aqui. A gente entende. Ai, gente, para. Sou economista, formada. Batalhei, não é assim. Tá tudo certo. Mas eu quero falar de quem? Dos patrocinadores. Porque já que a gente está falando de economia, vamos falar do Supermercado Paulistano. Mais economia no seu dia a dia. 2 lojas em Salto de Pirapora. E quando eu falo, meu amigo, de economia, é de verdade, tá? Porque eu faço a comparação. Eu compro aqui em Sorocaba em alguns supermercados, quando eu estou com pressa, mas na hora que eu tenho que fazer a compra do mês, é no Supermercado Paulistano. Você viu um comercial espetacular, produzido por Chuca da Paz e a nossa equipe toda. Mas você sabe que eu fui fazer compra lá, né? E aí eu falei assim, botei um limite. Eu vi. E aí eu fiquei fazendo conta, né? Botando no carrinho, fazendo conta das coisas que eu ia botar no carrinho para chegar no limite que eu queria. Sim. Cara, comparativamente, assim... Eu não sei dizer o supermercado
mas encheu mais o meu carrinho. Não dá para comparar. Eu tô falando para Eu faço você. sempre isso, sabia? E isso, em educação financeira, faz uma mega diferença no final do mês, tá? Olha, que bacana. É onde a gente pode cortar gasto, supermercado. É um dos lugares, é um dos itens ali, né? Que você mexe. Que eu mexo. Transporte Sorodrive, do meu amigo Piveta. Você que precisa, você que tem uma empresa. Certo? Você precisa transportar o quê? Os seus funcionários, seus executivos, procura a Sorodrive, entra lá no Instagram e fala com o Piveta. Fala que você viu no canal Quiz. Piveta, você vai buscar o Mr. M lá em São Paulo. Isso, vai mesmo, ele já falou. E o Piveta também lembra de mim. Lembra? Aí, essa é muito conhecida. Gandini Hotel, que fica em Itu. Que lugar especial. Bom gosto. Cara, você chega lá, parece que você está em Nova York. Eles colocam lá os relógios de Nova York, não sei o que, parece que você está em Nova York. Você é sempre bem recebido. E preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. A hora que você está andando no hotel, olhe para todos os funcionários, nos olhos. Todos eles vão abrir um sorriso e falar, tudo bem, você está precisando de alguma coisa? Altamente treinados. Tá bom? Fica em Itu. E melhor de tudo, não fica um hotel que fica afastado da cidade. Ele fica no coração da cidade de Eu vou Itu. falar uma coisa. Eu fui passar meu aniversário lá, que meu aniversário é 28 de outubro, quer dizer, final de outubro, que é Halloween, né? Sim. Cara, eu cheguei lá, tava uma iluminação, como é que se fala? Uma decoração maravilhosa, assim. Nossa, parecia coisa de parque temático, a decoração do Halloween. Nossa, bom saber pro Robert para levar meu filho. Nossa, sensacional. Sério? que ele vai adorar. Sensacional. Muito legal. Opa. Boa Aí, dica. aí eu fui, né, 28 de outubro e tal, aí no dia 1º já tava com outra decoração de Natal. Eu falei assim, gente, mudou Eles tudo. fazem um negócio muito parecido com a Disney. Eles têm essa filosofia. Então, É muito louco. bacana, cara. Achei sensacional. Fora um lugar que é agradável pra caramba. Exatamente. E você que tem a cara meio judiada ou que está precisando dar um tapa na peruca, o que acontece? Teu rosto vai envelhecer que nem uma folha de papel. Ele vai envelhecer. Então, o que acontece? Procure harmonização facial. Botox. Você pode fazer Botox. Muito simples. Com a doutora Marília Corbelli. Ela atende em São João da Boa Vista e em Sorocaba. Eu vou passando as datas para vocês nas redes sociais. Marília Corbelli, anota esse nome aí, além de lindíssima, gente boa e uma excelente profissional. Ó, qualquer hora eu vou lá fazer isso. Vai lá que você está precisando. Tá variado mesmo. Tradição urbana, alta gastronomia por um preço que você pode pagar. É o nosso Castelo de Chantilly. E vou te falar, você que vai casar, eu não aconselho, mas já que você vai casar, não tem saída. Para 150 convidados, você vai na Tradição Urbana, aí é um chefe de cozinha cozinhando para os seus convidados. Fica em Santa Rosália, uma área nobre de Sorocaba. Cara, que É o lugar restaurante mais espetacular. bonito. Mas mais bonito de Sorocaba longe. disparado. Faz lá a cotação antes de você. Vou pegar um salão de festa. Não. Vai lá. Você vai ver. Aí você vai comer comida de chefe. Seus convidados não esquecerão desta cagada que você vai fazer. E que é às casar. sextas e sábados tem música ao vivo com o Márcio Oliver. Márcio Oliver. Olha, Dia que normal é Márcio Oliver lá sexta e sábado. E você sabe que às vezes eu vou lá atrapalhar o Márcio Tô Oliver, né? sabendo, ele vai cantar lá Elvis. Toco percussão. Ai, que Aí legal. às vezes eu vou atrapalhar o Márcio. E eu já toquei num casamento lá, cara, e é de primeira mesmo, é coisa de Não, bacana. eu sei. cara. O casamento de vocês foram Não, espetacular. é Estão legal. casados até hoje. Hipnose Comedy Show. Qual Então. é a próxima apresentação? Então, vai ser dia 6 de maio, no Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba, que, cara, lá tem um auditório maravilhoso, cabe 110 pessoas. Primeiro por aí. lote já está todo vendido, tá? É. Então corre lá. Corre lá. É Vai isso? ser, vai ser um show. A gente se inspirou no show de Las Vegas, né? Sim. São dois caras top de Las Vegas, a gente assiste muito eles e tudo. E o show tá muito legal. Tá repaginado e muito melhor e bem legal. É isso aí. Quer dizer, para te achar nas redes sociais. Kézia Cooper. KESIAKUPPER. É isso. Tem milhares de seguidores. Né? Ah, A moça não para. A moça não Então, para. Kézia, antes da gente terminar, eu quero te dar de presente o livro, ó. E se você pudesse prever, do Renato Camargo, tá? Vocês estão vendo aí em casa, o livro do Renato Camargo está à venda na Amazon, tá bom? E se você pudesse prever, Renato Camargo, tá? Estou te dando de presente aqui, na verdade é ele que está mandando para você. E a gente quer agradecer a sua presença, foi muito esclarecedor, muito... A gente aprendeu muito, na verdade, né? E muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, muito legal. Legal conhecer a estrutura de vocês, um pouco do que vocês fazem também, né? Mais de perto. E fantástico. Muito obrigada pelo convite.
E olha, se você gostou dessa entrevista, você vai gostar das outras também do canal, porque só tem entrevista top, tá? Então, se inscreva no canal, ative o sininho. E olha, tenho certeza que você vai gostar dessa entrevista também, como tem muitas outras que você vai gostar também. Inclusive tem a do Hugo Rafael lá, que ele toca um monte de música, e muito legal. Então é isso, até o próximo Quiz Podcast. Valeu, galera.